fazendeiro solitário encontrou uma criança sozinha perto do celeiro. Ele disse: "Serei seu pai." Aquele dia chegara pesado, com o céu baixo e a neve esticada como um lençol grosso sobre os campos. Caleb Reis vinha voltando do cercado, guiando o cavalo que puxava o carro de mão, quando uma sombra escura recortou-se na paisagem branca. Um wagon tombado de lado, parte das rodas apontando para o vento, e algo que não deveria estar ali, miúdo, enrolado num cobertor sujo, um silêncio pesado preenchendo o espaço onde deveria haver conversa. Ele pôs o cavalo de lado, puxou as rédeas com mãos que conheciam a dureza da terra e o frio que corrói a pele, e desceu o morro com passos cuidadosos, cada um cravando uma marca curta na neve recém-caída. O primeiro cheiro que chegou foi um hálito de metal e madeira molhada. Havia também o odor sutil de algo que morria no frio. Caleb não ficou a pensar se deveria chamar ajuda. A polícia da cidade podia levar horas. O tempo, naquele instante, era um inimigo visível. Aproximou-se devagar, puxou a lona do wagon com cuidado e encontrou os corpos dos dois adultos. Não havia lugar para sensacionalismo. Eles estavam quietos, as faces cobertas pelo verniz pálido do congelamento. E ele fechou os olhos por um segundo, respeitando o silêncio que a morte pede. Mas, ao lado dos corpos, havia um fio de vida, uma menina pequena, com os olhos semicerrados, os dedos agarrados num cavalo de madeira encharcado, respirando com dificuldade. Caleb empurrou a lona, envolveu a menina no próprio xale, que ainda cheirava a lareira e a terra. Sentiu o pequeno corpo contra o peito, a respiração irregular como um pássaro ferido. Entre os dedos minúsculos, o cavalo de madeira rangia. Era o único elo com um mundo que ele não sabia se existia mais para ela. Havia algo tão frágil naquele aperto que as defesas que Caleb guardara por anos começaram a ruir. Ele conhecia a perda, sabia o peso do abandono, um casamento que terminara em silêncio, noites que viraram trabalho para manter a fazenda, um berço coberto que ele nunca tivera coragem de desmontar. Naquele instante, olhando para a menina tão pequena, sentiu-se confrontado com um voto antigo e inconsciente que agora precisava de voz. "Serei seu pai", ele disse, não como promessa vazia, mas como um juramento nascido do instinto. Era uma frase curta, direta, dita com a mesma firmeza com que segura a rédea em tempestade. A menina abriu os olhos, piscou e a palavra pareceu pousar como uma luz quente num lugar gelado. Ela não falou palavras claras ainda, apenas sussurrou algo que poderia ser pai ou calor, e fechou os olhos novamente, rindo brevemente num sono que flutuava entre a vida e a ausência. Caleb fez o que sabia fazer. Trouxe-a até a cabana, empurrou a porta que rangeu com um som familiar, atirou o xale sobre a mesa para enxugar o gelo e acendeu a lareira que resistia há dias. O calor entrou como uma bênção lenta, derretendo o gelo da pele e do medo. Ele tirou o cobertor molhado, trocou as roupas o melhor que pôde, enrolou-a em mantas secas e ofereceu chá morno. A menina recebeu o líquido com cuidado, como quem aprende o gosto pela primeira vez. A respiração foi ficando mais regular. Ele passou a mão pelos cabelos dela, sentiu o fio macio, e naquele gesto simples, uma ponte se formou entre dois solitários. Se você sente algo ao ouvir histórias de recomeço, inscreva-se e fique até o fim, a promessa aqui que merece ser acompanhada. Os primeiros dias foram uma sequência de pequenos milagres práticos, febre contida, roupas trocadas, refeições simples que devolveram força, e um silêncio que se tornou companhia. Caleb deixou o berço coberto da sua casa descoberto quando pôde, virou-o para que pudesse olhar sem dor o espaço que sempre estivera reservado àquilo que não aconteceu até então. Ele trouxe o xale da mulher que perdera, um quadrado de lã, com remendos cuidadosos, que carregava ainda o perfume de um tempo feliz. A menina abraçou o xale como se reconhecesse, e num gesto que só as crianças conseguem fazer com franqueza, pousou a cabeça nele e sorriu, como se memórias despercebidas corressem por entre os fios. No wagon havia um diário amarrotado, páginas grudadas pela umidade mais legíveis.
Após o enterro, quando a terra do pequeno cemitério do vilarejo consonou com o vento, Caleb abriu o caderno com luvas que tremiam. A caligrafia era feminina, apressada, cheia de abreviações e tremores que apontavam para a noite sem sono. Havia um nome, Emma. Havia traços de medo, de fuga, mas também breves lampejos de esperança, e um bilhete final escrito com letras firmes, convidando quem achasse a cuidar da menina. Era como se os pais tivessem depositado ali a última vontade de um mundo que se fechava. Caleb leu em voz baixa, deixando que as palavras fossem o que restava de testemunho. Enterrar os pais foi um ato que deu nome ao luto e também à responsabilidade que agora pendia sobre seus ombros. Os vizinhos apareceram com sacos de carvão, um pote de compota e olhares que misturavam curiosidade e compaixão. Mrs. Dawson foi a primeira a bater na porta, com mãos canalizadas pelo trabalho comunitário e um sorriso que carregava autoridade afetiva. Ela trouxe biscoitos e uma voz que sabia costurar confiança. Foi Deus que a colocou no seu caminho, Caleb, disse num tom que não era acusatório, apenas observador. Caleb não precisava de milagres, só de passos. Com a ajuda dela, organizaram um enterro discreto. A cidade compareceu, não em massa, mas com presenças concretas. O médico, o xerife, uma vizinha que teceu um xale extra. O cavalo de madeira, lavado e seco, foi colocado no colo da menina no funeral como se fosse um amuleto que resistira ao desastre. Emma respondeu ao mundo em pequenos gestos. Tinha 6 ou 7 anos. Olhava tudo com olhos que ainda não sabiam se confiavam. Ria com facilidade por coisas simples. O som do sino que Caleb pendurou na porta, as primeiras tentativas de agarrar um ovo na mão, a sensação de saltar em montes de palha. Caleb a ensinou a segurar uma escova, a olhar para o horizonte quando o vento surgia, a reconhecer os rastros de coelho. Era uma educação feita de rotina, levantar cedo, alimentar galinhas, recolher madeira para o fogão e, sempre que a cidade os obrigava a sair, enfrentar o mundo com a coragem adquirida a golpes pequenos. A notícia de que havia sobreviventes no Wagon correu rápido, como acontece em vilarejos onde não há muito mais o que fazer além conversar. Com a vida que em volta dele se costurava, também voltou a atenção de pessoas que tinham motivos. Silas Trent apareceu uma tarde, num cavalo lustroso que contrastava com a simplicidade do sítio de Caleb. Era alto, engomado, com papéis amassados num saco de couro. Trazia consigo uma defesa de parentesco que pulava como argumento, zelador autoproclamado, parecia ter vindo não para a criança, mas para o possível controle sobre qualquer herança, qualquer posse que pudesse surgir da tragédia. Sua fala era afiada, embalada em formalidade, seu sorriso, calculado. Alegou ser tio materno, uma linha de sangue que justificava uma reclamação. Caleb sentiu a presença de Silas como a presença de um correio frio que varre as tábuas de uma casa. Não era um homem agressivo no modo da violência física. Sua arma era papéis e leis. Ele apresentou documentos imprecisos, promessas de custódia e uma pitada de pressa que denunciava interesse prático. Você precisa entender, disse Silas, que legalmente ela me pertence, até que se prove o contrário. Caleb olhou para Emma, que estava no pátio, executando com concentração de artista o ato de varrer. Ela ergueu os olhos ao ouvir a voz estranha, segurou firme o cavalo de madeira e não disse nada. A tensão se tornou palpável. Silas tinha advogados da cidade dispostos a empurrar o processo, e Caleb, com suas mãos calejadas e coração aberto, não tinha documentos que o amparassem. Foi ali que o vilarejo mostrou sua cara verdadeira, não uma massa indiferente, mas um tecido de relações que podia ser puxado para segurar. Mrs. Dawson foi até a prefeitura, bateu à porta do xerife Haynes, que, com sua expressão meio cansada, meio justa, decidiu ouvir. Dr. Fletcher examinou Emma na pequena clínica da cidade, assinou um laudo sobre seu estado físico e sobre o vínculo que se notava entre ela e Caleb. Ninguém ali falava em termos científicos como em tribunal, mas o médico descreveu em linhas claras que a criança encontrava segurança na casa do fazendeiro. Não é só a saúde física, disse ele. A recuperação emocional tem raízes em quem cuida. Palavras assim, ditas por um homem com autoridade, começaram a formar a defesa mais verdadeira que Caleb poderia apresentar. Testemunho humano. A cidade, porém, também tinha suas complexidades.
E em um momento que fez a sala inteira silenciar, o juiz permitiu a fala da menina. Emma entrou devagar, segurando o cavalo de madeira, agora limpo, com pequenas lascas testemunhando seu passado de viagem. Seu olhar percorreu cada pessoa na sala até pousar em Caleb. A fala veio mansa, quase sussurrada, mas clara. Eu quero ficar com ele. Não eram palavras vazias, traziam a certeza de uma escolha que uma criança daquela idade pode fazer quando sente algo verdadeiro por alguém que lhe deu abrigo. O juiz fez perguntas simples, as respostas foram curtas, e cada palavra da menina ressoou com significado. A audiência não precisava de um espetáculo legal, precisava de verdade humana. E a verdade, ali, estava clara demais para ser ignorada. Quando o juiz Whitmore bateu o martelo numa decisão que mais parecia uma autorização para respirar do que uma sentença formal, concedeu a custódia temporária a Caleb, reconhecendo o laço emocional estabelecido e abrindo o caminho para a adoção formal mediante os trâmites legais. Era um veredito que conciliava o direito com o afeto. Silas, com sua postura agora sem brilho, teve de recuar. Não havia espaço para suas promessas mercantis diante da voz de uma criança e do testemunho da comunidade. Ele partiu com a dignidade abalada e manteve, em silêncio, a presença calculista que um dia poderia tentar outro movimento. Mas por ora, a cidade respirou. O retorno à fazenda foi como um batismo lento. Emma, agora legalmente acolhida, voltou a correr entre galinhas e pilhas de feno, a marcar a rotina com pequenos rituais. Caleb a ensinou a arar a terra em linha reta, a colocar o cavalo aonde devia, a avaliar a altura de uma árvore que precisava ser baixada. Havia muitas coisas que aprenderiam juntos, o jeito de amarrar nós, o tempo certo para plantar cenouras, a paciência necessária para esperar que um fogo e mar não se apague. Cada tarefa era um tijolo colocado na construção de um lar. Eles comemoravam pequenas vitórias, o primeiro ovo que não rachou, o primeiro pão assado que saiu certo, a primeira risada alta que enchia o celeiro. O cavalo de madeira ganhou um novo lugar de honra. Caleb fez um cavalinho novo com o pouco que tinha. Trabalhou serrando e lixando durante noites longas. O novo brinquedo foi oferecido a Emma numa manhã de sol, entregue com dignidade e sinceridade. Para você, para sempre. Ela segurou o cavalo com os olhos brilhando, como se recebesse mais do que um objeto. Recebia a promessa sustentada por dias e noites, por trabalho e por presença. Ali, a madeira nova era símbolo de futuro, de continuidade, do que pode nascer quando alguém decide ficar. O processo de oficialização da adoção foi longo e requerente de paciência. Haviam formulários, visitas de assistentes sociais, sessões no cartório. Caleb, que antes se contentava com o silêncio das estações, aprendeu a preencher páginas, a explicar em palavras simples por que queria manter a menina sob sua guarda. Em cada passo, a cidade observava e ajudava. A senhora do correio trazia envelopes. Mrs. Dawson copiava cartas de apoio. O xerife atestava que Caleb era uma pessoa digna de confiança. Era uma trama coletiva onde cada fio contava. Emma, por sua vez, começou a mostrar sinais de recuperação que não eram dramáticos, mas consistentes. Dormia sem se debater, aceitava que alguém a protegesse, perguntou de vez em quando sobre os pais e sobre o que tinha acontecido. Caleb respondeu com honestidade adequada. Explicou que os pais haviam partido e que havia gente que lembrava deles com respeito. Ele guardou a memória deles no diário que encontraram. Leu para Emma frases gentilmente, deixou que ela tocasse as letras, que sentisse que havia continuidade. Ele também mostrou que lembrava de sua própria dor, não escondendo que havia uma cadeira vazia na casa que, por vezes, doía. Em vez de apagar a ausência, transformou-a em espaço de acolhimento. A comunidade continuou a ser peça-chave. Houve uma celebração discreta quando o juiz assinou o documento que dava início ao processo de adoção. Não foi uma festa extravagante, foram pães, café quente, uma mesa posta na varanda onde todos deixaram um presente simbólico, um cobertor, um pote de geleia, um par de botas pequenas. A cidade se reuniu num modo que lembrava a tradição, dando-se. Childlike laughter filled spaces that had been quiet for too long. Caleb não era o pai perfeito.
Havia erros, noites em que a inquietação do passado o tomava e o fazia se fechar. Mas a menina sabia, de modo que não pode ser julgado por tribunais formais, que ele estava ali. Ele falava pouco, demonstrava muito. Havia dias em que a dúvida o mordia. E se a menininha um dia sentisse que queria a cidade? E se Silas voltasse com outra carta? Mas a repetição do cuidado, a constância do trabalho e a presença diária foram criando uma teia que, com o tempo, fez a própria Emma confiar no futuro. A adoção formal, quando finalmente aconteceu meses depois, foi um dia claro em que o sol pareceu concordar com a justiça do gesto. O juiz Whitmore compareceu em pequena cerimônia no cartório, falou palavras simples sobre família e responsabilidade, e assinou o documento que mudaria para sempre as certidões e o modo como a comunidade pronunciaria o nome da menina. Emma colocou a mão pequena na de Caleb, e ele repetiu, desta vez não mais como promessa improvisada, mas como declaração consumada: "Serei seu pai." Havia nessa frase agora o peso do tempo e da ação, o voto que se mostrara fiel nas manhãs, nos cuidados, no calor da lareira durante as noites duras. A vida cotidiana continuou, não como um conto de fada, mas como uma construção feita de pão e trabalho. Emma aprendeu a montar um cavalo verdadeiro, com a paciência de quem se entrega a algo grande. Estava assustada nas primeiras vezes, agarrava a barra da sela com força, até que um sorriso tímido surgia quando o animal respondia ao comando. Caleb, ensinando-a, colocava a mão na coxa dela, orientava o corpo. E a confiança crescia ali, com a força que se adquire no contato cotidiano. Havia um sorriso que, por vezes, vinha e preenchia espaços vazios que ninguém imaginaria que poderiam ser preenchidos novamente. O cavalo de madeira novo passou a ser símbolo de tudo isso. Um dia, escondido de surpresa, Caleb colocou no topo de uma estante o brinquedo antigo restaurado e, ao lado, uma pequena placa onde escreveu o primeiro nome dela. A placa não era oficial, mas era um gesto público para o mundo. Aqui há um lar. A festa que se fez naquele dia foi modesta. Gente da cidade, um bolo, canções que Mrs. Dawson sabia cantar e pessoas que trouxeram lembranças, gestos mínimos que, somados, davam dignidade. Riram-se das histórias antigas, de uma vez em que Caleb tentou assar pão e acabou comida um tijolo, e Emma ria alto, um som que já não perguntava se o mundo lhe era seguro. O tempo trouxe serenidade. Houve estações que cobraram incertezas. Uma doença de inverno que fez Emma febril e virou noites de vela. Uma tempestade que danificou parte do celeiro. Um braço quebrado no cavalo que obrigou a menina a aprender paciência de outra forma. Mas em todos os momentos, a resposta foi a mesma: presença. Caleb esteve nas noites, nas idas ao médico, nos cuidados que exigiam sacrifício. Pessoas que antes suspeitavam, agora se sentavam à mesa e aceitavam sem alarde. O reconhecimento da comunidade não foi uma medalha, mas o compartilhamento do peso e da alegria. Silas voltou apenas uma vez, em silêncio, e percebeu que o terreno ali era firme. Tentou reacender discussões sobre a adoção formal, mas com pouca simpatia. Ninguém mais estava disposto a trocar a segurança de uma criança por promessas de bolso. Ele foi contestado com testemunhos de homens e mulheres que haviam acompanhado o processo e defenderam que o bem maior era, naquele caso, proteger a infância. O homem foi forçado a aceitar que o mundo já havia decidido. Não era por mero sentimentalismo, mas pelo modo como a vida de Emma e de Caleb se entrelaçara. Silas partiu com o peso de quem perde a má oportunidade de um benefício. Ninguém ali sentiu prazer nesse desfecho. Era apenas a constatação de que o interesse econômico não poderia sobrepor-se ao abrigo de uma alma pequena. Anos se passaram. A cabana ganhou cores novas, pintada por mãos cooperativas. O celeiro mudou-se com novas vigas. Emma cresceu com uma serenidade que era fruto de trabalho e afeto. Aos poucos, deixou de ser apenas a menina do Egon e passou a ser apenas Emma, a garota que dominava cavalos, que lia com a voz firme os bilhetes do pai adotivo, que fazia perguntas sobre o passado sem se prender a ele.
Caleb envelheceu com os dias, com estrias de riso nos cantos dos olhos, mais leve talvez do que nos tempos anteriores. A relação entre ambos nunca teve rótulos que os reduzissem. Era apenas cuidado e reciprocidade. Houve um dia, já de verão e com o sol alto, em que Emma apareceu com um pequeno bandolim nas mãos. Aprenderam a tocar na cidade com o violinista que frequentava as feiras e apareceu na porta segurando a música como se fosse um troféu. Ela sentou no degrau, coçou o instrumento e tocou uma canção simples, algo que os campos lembrarão sempre, enquanto Caleb empilhava lenha ao lado. O som ali, naquelas notas simples, era como o tempo costurado. Lembrava que havia feridas, lembrava que a família, às vezes, é escolhida continuamente. No quintal, havia um novo cavalo de madeira, talhado por eles dois numa tarde de chuva. Emma segurava-o com carinho infantil, enfiando nele o desejo de brincar e de carregar memórias. Caleb observou, e sua voz, quando veio, soou mais baixa, mais envelhecida, mas com a mesma firmeza. Serei seu pai, repetiu pela última vez em público naquele dia, não porque precisava reafirmar um documento, mas porque a promessa havia se tornado ato cotidiano. Emma ergueu o olhar e sorriu, entregando o cavalo de madeira ao ombro de Caleb como se dissesse, eu aceito. A última imagem que se mantém é simples, Caleb e Emma lado a lado trabalhando na cerca que delimita a fazenda. Ele segura a ferramenta enquanto ela passa um prego, os dois conversando sobre nada em particular, sobre o tempo, o vento e sobre como é importante manter o que se constrói com as próprias mãos. Ao fundo, o novo cavalo de madeira balança tranquilo num banco da varanda, testemunha mansa de uma história que começou no frio e floresceu na presença. E a frase que abriu tudo, aquela promessa dita numa noite de neve junto ao Egon, ecoa como uma corda que liga as partes. Serei seu pai. Não foi um mero movimento de compaixão, nem uma solução improvisada. Foi o início de um ato contínuo, que se fez com trabalho, paciência e coragem. A fazenda deixou de ser apenas o lugar onde um homem vivia sozinho. Tornou-se um lar onde uma criança aprendeu a confiar. A justiça deu apoio ao que já era evidente. Família é, muitas vezes, escolha sustentada por ações pequenas e repetidas. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a força de cuidar. Talvez, lá onde existe um coração pronto para se doar, nasça outra promessa que mude uma vida.